rapaziada, tudo beleza? Professor Júlio para fazer mais um vídeo aqui para vocês. Hoje resolvendo a questão número 34 do nosso estudo de geometria analítica, tá? Esse vídeo aqui é especialmente para os meus alunos, não vai estar aberto para o público em geral, para o meu canal que tem quase 1 milhão de inscritos. Então vamos começar a resolver. A questão 34 foi talvez a mais difícil até então. Eu já quero deixar em vídeo para que vocês possam assistir quantas vezes acharem necessário e também porque aqui eu consigo dar mais detalhes do que em aula, porque na aula tem que atender muita gente, são várias questões, caderno para corrigir, chamada para fazer, então aqui a gente consegue dedicar um pouco mais de atenção aos detalhes. A questão é essa daqui, tá? Eu não coloquei o número, vamos colocar então. É a questão 34. O assunto é geometria analítica, assunto do terceiro ano do ensino médio. E diz assim: determine o valor de k, sabendo que a reta de equação 2x menos y mais 4 igual a zero, ou seja, a equação na forma geral, passa pelo ponto médio do segmento que une os pontos A de coordenadas k1 e B de coordenadas 1 menos k. Vamos lá, a gente tem que encarar esse problema aqui ponto a ponto, com calma, com atenção. Primeira coisa, o que nós queremos saber é o valor de k, determine o valor de k. E o k foi dado aqui, ó, como coordenadas dos pontos A e B. O que esses pontos têm de importante? O que eles têm de importante está justamente aqui, ó. Eles serão utilizados para o cálculo do ponto médio. Eles serão utilizados para o cálculo do ponto médio. E qual que é a importância do ponto médio? Porque uma coisa tem que levar a outra. A importância do ponto médio é que a questão fala que essa reta aqui, cuja equação é essa daqui, passa por esse ponto. Ela passa por esse ponto. Então eu preciso utilizar os pontos A e B para descobrir o ponto médio, porque a reta passa por ele, e se a reta passa por ele, eu sei que ao colocar os valores desse ponto, o ponto médio, na equação geral da reta, isso vai se verificar. Isso vai dar zero. Já que a reta passa por esse ponto, podemos dizer então que o ponto médio pertence a essa reta. E aí eu consigo colocar os valores dele aqui na equação e eu sei que vai dar zero. Mas qual que é a importância de saber que vai dar zero? A importância é, se eu sei que esse ponto verifica essa equação, ao colocar os valores dele aqui nesse xzinho da equação e nesse yzinho da equação, eu vou ter uma equação com uma única incógnita, que vai ser justamente o k. Então, é importante a gente encarar o problema, o enunciado, e já tentar traçar uma estratégia de resolução. Identificar quais são as informações dadas, as informações pedidas e como que eu relaciono tudo aquilo que foi dado com aquilo que foi pedido. Parece um pouco difícil, por isso que a gente tem que praticar e fazer bastante exercício. Vamos lá então. Já entendemos o que foi pedido, o que foi dado e como relacionar as coisas. Vamos anotar uma coisinha aqui, ó. Ponto médio. O ponto médio representado pela letra M maiúscula, tá? É calculado assim, ó. É o x do ponto A mais o x do ponto B dividido por 2. Essa é a coordenada x do ponto médio. E a coordenada y é YA mais YB, também dividida por 2. Outra forma de escrever isso aqui é assim, ó. XM é o XA mais o XB sobre 2 e o YM é o YA mais o YB sobre 2. Eu estou dizendo a mesma coisa, só que de uma outra maneira. Aqui, pela notação de ponto, porque o ponto médio, como o nome já diz, é um ponto. Aqui, pela notação da formulinha, vamos colocar dessa forma, tá? Certo, gente. Então, vamos começar por aqui. Vamos calcular o ponto médio. Calculando, então, aquilo ali é só um lembrete. Aqui a gente vai fazer a resolução. Então, vamos resolver esse problema. Calculando, então, o ponto médio, eu sei que o x... Eu vou mudar aqui a cor, para não ficar confundido com o enunciado que está em amarelo. Eu sei, então, que o x do ponto médio
Já vou começar substituindo, é XA mais XB. O x do ponto A é K, o x do ponto B é 1. Então eu teria aqui K mais 1 sobre 2. E vou guardar essa informação. Estou escrevendo o x do ponto médio em função da nossa incógnita K, em função de K. O y do ponto médio, YA mais YB sobre 2. O y já é 1. O y de B é menos K. 1 mais menos K é 1 menos K sobre 2. E eu guardo também essa informação aqui. Estou escrevendo também a coordenada y do ponto médio em função de K. De novo, vamos lembrar. A questão fala que a reta, que é representada algebricamente por essa equação, passa pelo ponto médio. Seria basicamente fazer isso aqui, ó. Tem o ponto médio. Melhor ainda, vamos fazer assim. Vamos admitir que a nossa reta em questão seja algo assim. Deixa eu ver, menos 2 sobre menos 1 vai dar 2. Vai dar uma coisa, tentando trazer mais pro real, coeficiente angular, coisa que nós já vimos. Coeficiente angular pela equação geral é menos A sobre B, então é menos 2 sobre menos 1, vai dar 2. Vai dar uma reta, eu acho que é mais ou menos assim, uma coisa assim. Tá? Coeficiente angular positivo quer dizer que a nossa reta é de uma função crescente. Então ela faz assim. Se fosse negativo, seria uma função decrescente, faria assim. Mas eu preciso fazer o desenho real ou próximo do real? Não, não precisa, é só um esboço. Mas é legal que a gente já consiga relacionar algumas coisas. Né? Tangente positiva, coeficiente angular é a tangente. Então, essa daqui é a nossa reta R, cuja equação é 2x menos y mais 4 igual a 0. E ela passa pelo ponto médio. Vamos dizer que o ponto médio está aqui, ó. Em qualquer lugar, na verdade, né? Vamos colocar aqui. Vai. Ela passa pelo ponto médio do segmento que une dois pontinhos. Quais são esses dois pontinhos? O A e o B. Então, como é ponto médio, esse pedaço aqui tem que ser congruente, tem que ter a mesma medida que esse outro aqui. Então aqui, vamos dizer que seja o A e o B. Repito, não precisa fazer o desenho com muito critério, não precisa nem usar régua, é só um esboço, é só para a gente ter uma leitura geométrica da coisa e interpretar melhor toda essa questão. Diminuir aqui um pouquinho, só para a gente ter espaço de resolução. Se essa reta aqui passa pelo ponto médio, e nós já temos o ponto médio, vamos agora fazer a substituição. Vamos colocar o valor do ponto médio na equação da reta, porque se esse ponto pertence à reta, quando eu colocar as coordenadas x e y dele, x e y do ponto médio, na equação da reta, isso vai dar zero. A única incógnita que eu terei para calcular será o k, porque vai ficar assim, ó. O que está em amarelo é a equação, eu vou manter em amarelo. O que está em verde, coordenada do ponto, vou colocar em verde aqui. Então vai ficar 2 vezes k mais 1 sobre 2. Vou pôr parênteses para a gente deixar um pouco mais organizado. Menos, agora o valor de y. Só que o y do ponto médio. 1 menos k sobre 2. 1 menos k sobre 2. Então, vou por parênteses. Esse sinal aqui vai te pegar, fica esperto com ele. Mais 4, agora de novo em amarelo, porque é uma informação da equação igual a 0. Meus queridos e minhas queridas, vamos lá. Agora é resolver a equação, tá? Aqui é álgebra basiquinha. O 2 que multiplica cancela com o 2 que divide. Já posso fazer uma simplificação. Aqui então vai ficar k mais 1. Desse lado aqui, ó, importante a gente pensar que esse menos é como se fosse um menos 1 multiplicando essa fração toda. Então esse menos 1 faria uma distributiva aqui, ó, faria o que muitas vezes a gente chama de chuveirinho, algo assim.
Então, menos 1 vezes menos 1, ou de forma mais simples, joga esse menos aqui em cada termo. Menos 1, ou melhor, menos caindo aqui no 1, vai ficar menos 1. Ou se preferir, menos 1 vezes menos 1. Menos 1 vezes mais 1 dá menos 1. É tanto menos 1 que eu falei que eu fiquei até confuso. Menos com esse menos vai ficar mais, ou menos 1 multiplicado por menos k vai ficar mais k. Tudo isso daqui sobre 2, sobre esse 2 aqui. De preferência, para não ficar com esse menos em cima da fração, vamos fazer uma coisa um pouco melhor? Já que o k é positivo, o k vai ficar mais, vamos colocá-lo na frente, deixa um mais aqui, o k sem sinal nenhum, e o 1 aqui, ó. Eu acho que fica mais organizado, mais bonitinho, diminui a chance de errar. Mais 4 igual a 0. Aqui, gente, é o ponto em que, devido a essa fração, essa divisão por 2, nós precisamos usar algum jeito para simplificar. E é importante dizer que todo passo de uma resolução de equação, ele tem que ser mais simples que o anterior. A cada passo, eu vou gerando uma equação equivalente à anterior, porém escrita de uma forma mais simplificada. Tem que ser, eu tenho que simplificar, não complicar. Então, eu tinha parênteses, tinha um sinal aqui, tirei esses parênteses, tirei o sinalzinho, ficou assim. Eu ainda tenho uma fração. Como que eu simplifico isso agora? Eu posso calcular por MMC, ou como eu prefiro, que eu acho mais elegante, eu vou multiplicar cada um desses termos por 2. Porque se eu multiplicar tudo por 2, vai acontecer esse fenômeno aqui, ó. O 2 que estará multiplicando essa fração se cancelará, se simplificará com o 2 que estará dividindo, porque são operações inversas. O 2 que multiplica com o 2 que divide, um cancela o outro. Então eu vou multiplicar aqui por 2 por esse motivo. Só que o que eu faço aqui, eu sou obrigado a fazer aqui, aqui e aqui. E o que eu faço de um lado da equação, eu sou obrigado a fazer do outro. Então, vamos lá. 2 vezes k vai dar 2k. 2 vezes 1 vai dar 2. 2 vezes k menos 1 sobre 2 vai ficar k menos 1. O 2 que multiplica cancela com o 2 que divide. 2 vezes 4, 8. E 2 vezes 0, 0. E esse passo já é mais simples que esse. Que já era mais simples do que esse. 2k mais k eu consigo transformar em 3k. Eu reduzo. Ué, mas não aumentou para 3? Eu aumentei o coeficiente, mas eu reduzi de 2 termos para 1. Reduzi os termos semelhantes. 2 menos 1 dá 1. 1 mais 8 costuma dar 9. Certo? 3k mais 9 igual a 0. Qual o número mais 9 que dá 0? Ah, tem que ser o menos 9, né? Porque eles se cancelam na adição ou na subtração. É na adição, né? Adição. Adição dos números opostos, né? Dá 0. Aqui tem que ser menos 9. Qual o número vezes 3 que dá menos 9? Ou melhor, qual o número vezes 3 que dá menos 9? É o menos 3. Então o k é menos 3, acabamos a questão. Mas vamos escrever? 3k, vou subtrair 9 de cada lado. O que eu faço de um lado, eu faço do outro. Se eu tirar 9 daqui, esse 9 some. 9 menos 9, 0. Do lado de lá, 0 menos 9 é menos 9. Por isso que a gente aprende que o 9 aqui está somando, passa subtraindo. É uma forma, talvez, direta de falar as coisas, mas não é a explicação talvez mais correta. 3 vezes k igual a menos 9. Vou dividir os dois lados por 3. 3 por 3 vai dar 1, 1k, que é justamente o que nós queremos saber, nós queremos apenas 1k. O que eu faço de um lado, eu faço do outro. Menos 9 dividido por 3 vai dar menos 3. E aí nós encerramos a questão. Como eu falei no início do vídeo, preferi fazer assim videoaula para comentar algumas coisas a mais, que às vezes na correria da sala de aula a gente não consegue. Pode passar a impressão de que é uma questão difícil, muito elaborada, não é. Só ficou uma resolução longa porque eu quis detalhar. Mas pontos importantes. Além do domínio, da compreensão das ferramentas algébricas que a gente vai precisar aplicar, nós precisamos ter uma capacidade interpretativa um pouquinho maior.
tá? Porque ler isso daqui e traduzir para essa linguagem, tirar do nosso idioma, claro, né, língua portuguesa, e colocar na linguagem matemática, e mais que isso, saber relacionar essas palavras ou frases da linguagem, da língua matemática, da linguagem matemática, para resolver o problema, isso não é uma coisa que a gente, não é uma habilidade que a gente desenvolve de um dia para o outro. Então nós temos que praticar e praticar e praticar. Um outro ponto importante é ler o enunciado e grifar as partes mais importantes, as informações que são dadas e, claro, as informações que são pedidas, para a gente saber aonde temos que chegar e com o que nós vamos chegar. Nós vamos chegar no valor de K utilizando a equação, o ponto médio, e o como é calculando o ponto médio e substituindo aqui na equação. Espero que vocês tenham gostado. Até uma próxima. Tchau.